Nós vamos apresentar esta primeira palestra sobre o santuário terrestre. Vamos revisar algumas coisas relacionadas com os móveis, com a estrutura do santuário, para que possamos entender melhor o funcionamento desse santuário quando expormos os seus ritos, que será o tema da segunda palestra. Nós vamos começar então com o santuário terrestre, essa estrutura que Deus ordenou que o povo de Israel construísse no deserto, para ilustrar o plano da salvação e, ao mesmo tempo, para ensinar lições extremamente importantes para o povo de Israel. Lições espirituais que deveriam ensinar como eles deveriam se comportar e viver na presença de Deus. A ordem para construir esse santuário, as orientações de como ele deveria ser construída, veio do próprio Deus. Êxodo 25, verso 8, diz o seguinte: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. A função primordial desse santuário era ser a habitação de Deus. Deus concedeu ao povo de Israel o privilégio de habitar no meio deles. Esta era uma das bênçãos do concerto, porque quando Deus tirou Israel do Egito e os levou para o Sinai, ele fez um concerto com Israel. E ele disse para o seu povo: eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Agora, o Deus de Israel decide morar no meio do seu povo, decide se acampar no meio deles. Vejam que privilégio extraordinário recebeu o povo de Deus. Obviamente que este privilégio trazia consigo também responsabilidades. E em função da presença do santuário no meio do povo, Deus estabeleceu então um sistema de orientações, um sistema de leis, de regulamentos. Nós poderíamos dizer um protocolo para orientar o povo a como se aproximar da presença divina ali naquele santuário. O santuário foi construído de acordo com instruções específicas dadas por Deus. E no mesmo livro de Êxodo ainda, capítulo 25, verso 9, nós lemos ali: conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Notemos que Deus não deixou a critério de Moisés, Deus não deixou a critério do povo escolher as medidas, estabelecer o tipo de móveis que deveriam compor esse santuário. Deus estabeleceu as normas nos seus detalhes mais mínimos. O texto é muito claro: conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo. Notem que a palavra modelo aí ela é muito importante. Deus mostrou um modelo para Moisés. E este modelo possivelmente tenha sido uma espécie de maquete, ou digamos assim, uma cópia adaptada dos próprios santuários celestial. Este santuário celestial foi então transcrito neste modelo, e este modelo deveria ser agora a norma para o santuário que seria construído aqui na terra e que deveria fazer parte agora do povo de Israel nas suas peregrinações até a terra prometida. Novamente, Êxodo 25, 40, enfatiza o aspecto de que havia um modelo. E este modelo deveria ser seguido nos seus detalhes mais mínimos. Vê, pois, tudo que faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. E agora, Moisés, seguindo as orientações divinas,
ele então passa a construir este santuário. Deus capacitou pessoas, artistas, Deus dotou indivíduos com dons especiais para que eles pudessem agora construir os móveis, construir as cortinas, fazer os diferentes tipos de decorações que fariam parte agora desse santuário. Nós temos aqui uma noção, uma visão bem geral do plano do tabernáculo. Então, esse tabernáculo consistia em ele era cercado, digamos, por um pátio. Esse pátio tinha 100 côvados de comprimento por 50 côvados de largura. Cada côvado equivale a aproximadamente 50 centímetros, para propósitos de arredondar os números. Possivelmente 45, para sermos mais precisos. Mas, para propósitos didáticos, vamos considerar 50 centímetros, para calcular de forma mais rápida. Aí nós temos no meio do pátio o tabernáculo, dividido em 2 compartimentos, lugar santo e lugar santíssimo. No pátio estavam localizados um altar de holocaustos, e em seguida vem a bacia, que vocês podem observar ali. Ao entrar no tabernáculo, à direita estava localizada a mesa com os pães da proposição. À esquerda estava o candelabro, as lâmpadas que estavam ali para iluminar o tabernáculo. À frente, diante da cortina que dividia o lugar santo do Santíssimo, estava o altar de incenso. E no lugar santíssimo estava a arca, com a lei de Deus e com a tampa da arca, que era o propiciatório, e sobre esta tampa, construída numa só peça com ela, estavam então os 2 querubins, que ali estavam olhando para dentro da arca. Estas medidas foram muito bem projetadas, muito bem planejadas pelo próprio Deus. Nós temos aqui um exemplo do que seria, mais ou menos, a simetria do tabernáculo. Vocês podem perceber que se nós dividirmos o pátio em 2 metades, e na metade em que se situava o tabernáculo, nós traçarmos 2 linhas diagonais, elas vão se cruzar exatamente onde está a arca com os 10 mandamentos. Está ali exatamente no centro. Este é um desenho que foi feito por um programa de computador utilizado por engenheiros. Então, colocaram os dados, as medidas do pátio, as medidas do tabernáculo, e nós chegamos a este resultado aí, o que nos mostra como Deus é detalhista, como Deus é cuidadoso com a sua obra. O tabernáculo, que seria a sua morada, não poderia ser uma habitação qualquer, mas deveria seguir orientações, medidas específicas. Aqui nós temos uma outra visão do que seria o tabernáculo, com um corte agora, para nos dar uma ideia de toda a estrutura, né? A habitação de Deus. O tabernáculo, nós poderíamos dizer, era o palácio de Deus no meio do seu povo. Aqui nós temos um exemplo do pátio, das cortinas que circundavam o tabernáculo, e o próprio tabernáculo ele era coberto com 4 cortinas. A cortina mais interior, que era uma cortina feita de tecidos especiais, depois uma outra cortina com peles ou com pelos de cabra, depois a terceira com peles de carneiro, e a última cortina era uma cortina de um material mais resistente, que algumas bíblias traduzem como texugo, mas possivelmente animais marinhos. Era aquela cortina mais exterior que deveria então proteger o tabernáculo das intempéries. Com este desenho mais colorido agora, a gente pode ter uma ideia, uma visualização das cortinas do tabernáculo. Há um princípio que funciona no santuário e que nós já podemos ver nas cortinas. Este é o princípio da gradação de santidade. A cortina mais interior, aquela que ficava mais próximo da presença divina ali que se revelava no tabernáculo, era a cortina do material mais dispendioso, mais bem elaborado, mais caro. As cortinas, à medida que se afastam até a mais exterior, se tornavam menos custosas, menos caras, porém mais resistentes para enfrentar as intempéries. O mesmo princípio vale também para os móveis do tabernáculo. Os móveis do pátio, como por exemplo o altar, a bacia, eram feitos de bronze,
mas os móveis do interior do tabernáculo já eram compostos de material que continha ouro. Então, quanto mais próximo da presença divina, mais custoso, mais caro, mais valioso é o material. Através de todos esses princípios, Deus está ensinando ao povo de Israel lições a respeito da sua santidade, da preciosidade daquilo que deve estar na presença de Deus. Mas a grande lição que nós já aprendemos aqui é o seguinte: nós devemos dar para Deus sempre o melhor. Deus sempre pede o melhor de nós, porque Deus nos dá o melhor. Aqui uma outra visualização aqui da cobertura, né, da cortina mais interior do tabernáculo. E a irmã White, ao comentar sobre essas instruções, ela diz o seguinte: ao dar instruções para a edificação do santuário terrestre, o grande mestre estabeleceu princípios que deviam ser um auxílio espiritual para Israel durante toda a sua experiência futura. A sabedoria e a perfeição introduzidas naquela obra eram típicas da obra a ser efetuada em sua vida, ao prepararem o coração para a habitação do Espírito de Deus. Nós temos aqui uma lição extraordinária para a nossa vida hoje. Aquela obra que Deus fez no tabernáculo, o cuidado com que Deus deu instruções para que o tabernáculo fosse preparado para a sua habitação ali no meio do povo de Israel, é uma analogia com a obra que Deus quer fazer no coração de cada um de nós, diz a irmã White. E nós temos aqui uma profunda lição espiritual para a nossa vida. Nós vamos agora dar uma olhada, nós vamos visitar agora a mobília do tabernáculo. Vamos ver cada móvel, quais eram as características desses móveis, quais eram as lições e o papel que este móvel desempenhava ali no contexto do tabernáculo, do contexto dos ritos do tabernáculo. Aqui nós temos uma visão de como seria, digamos, o santuário funcionando, com o altar de holocaustos, recebendo os sacrifícios, e em seguida tem a bacia, e aí o sacerdote então entraria no lugar santo do tabernáculo. Vamos começar com o altar de holocaustos. Este era o móvel principal do ponto de vista do sacrifício, porque aqui o sacrifício era oferecido, aqui o animal era morto para substituir o pecador. Uma grande lição era ensinada com o sacrifício no tabernáculo. O sacrifício, ou o altar de sacrifícios, era o lugar do ofertante. O pecador poderia se aproximar deste altar, impor a mão sobre a cabeça do animal, sacrificá-lo, e a partir daquele momento todos os ritos seriam exercidos, seriam desempenhados pelo sacerdote. A contribuição do pecador para o ministério do santuário, se é que podemos dizer assim, era apenas com o seu pecado. Ele não podia fazer mais nada. Ele podia levar o animal, sacrificar o animal, mas ele não poderia exercer os ritos de purificação, de perdão. Tudo isto deveria ser realizado pelo sacerdote. Nós temos aqui, então, uma lição de substituição. O pecador não tem condições de lidar com o seu pecado. Ele precisa de um substituto, neste caso, um animal que ocupava o seu lugar. Ele precisa de um sacerdote que vai agora exercer os ritos de expiação em seu favor. E ele pode, então, agora voltar para casa perdoado e feliz. Mas alguém precisou ocupar o seu lugar. Um sacerdote precisou exercer as funções de expiação para que o seu pecado fosse perdoado. Assim, no altar de holocaustos, nós temos aqui o lugar do ofertante, o lugar do sacrifício e o lugar da substituição. Porque neste altar ocorreu, então, esta troca, essa substituição. Uma vítima inocente assumiu o lugar do pecador. O israelita tinha uma concepção, uma visão do pecado muito clara, muito gráfica. Porque quando ele matava um animal inocente, ele podia perceber ali, enquanto o sangue vertia, as consequências do pecado. Hoje, vivendo no século 21,
numa cultura que despreza o pecado, nós temos a tendência de diminuir o pecado. Muitas vezes nós fazemos piadas com o pecado, nós nos acostumamos com o pecado, nos adaptamos a ele, mas o pecado é a coisa mais horrível, mais terrível que pode existir, porque o pecado nos separa de Deus, o pecado nos separa do nosso próximo, o pecado nos torna alienados da criação, e para resolver o problema do pecado, somente a morte de uma vítima inocente. Deus estava ensinando isto para Israel, já apontando para o sacrifício de seu filho, que seria realizado na cruz do Calvário. Aqui no altar de sacrifício, nós já encontramos as grandes lições do plano da salvação, nós já começamos a aprender sobre as consequências do pecado e sobre o preço que Deus precisou pagar para nos livrar do pecado, para perdoar-nos do pecado. Em seguida, depois do altar, nós temos agora a pia, ou a bacia com água. Nesta bacia, ou nesta pia, o sacerdote deveria se purificar antes de adentrar ao santuário para exercer as suas funções sacerdotais. Esta pia também está ensinando algumas lições muito importantes. Ela está ensinando as lições da pureza. Deus não aceita a impureza. E ali, no pátio do tabernáculo, o sacerdote deveria se purificar para se apresentar de forma digna diante de Deus quando ele exercia os ritos de expiação em favor do povo de Deus. Deus exige pureza daqueles que ministram em seu favor. E aqui eu poderia fazer uma consideração que tem que ver com uma aplicação para a nossa vida. Como nós nos apresentamos diante de Deus para servi-lo? Nós nos apresentamos com o coração puro, nós nos purificamos para poder oferecer a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, ou nós nos apresentamos de forma, digamos, displicente, sem o cuidado que Ele pede de cada um de nós. Para o povo de Israel a lição era clara. O sacerdote que ministrava no santuário deveria fazê-lo de forma pura. Ele deveria passar pela bacia com água e ali se purificar. E em seguida, ao entrar no santuário, à esquerda estava o candelabro, que é o próximo móvel que nós vamos analisar agora. O candelabro, ele tinha uma função prática de iluminar o santuário, porque afinal de contas não havia janelas. Até onde nós saibamos, não havia nenhuma abertura externa para que a luz pudesse entrar. Então o tabernáculo, o candelabro tinha uma função ali prática de iluminar o tabernáculo. Mas o candelabro também tinha algumas significações teológicas, tipológicas, que nós vamos ver em seguida. O candelabro, ele tinha a função, além de iluminar o santuário, ele apontava para Cristo como a luz do mundo. Ademais, o candelabro ali iluminando o tabernáculo constantemente, ele era uma representação da própria presença de Deus no santuário. Em Gênesis capítulo 1, no relato da criação, nós vemos que quando Deus começa a criar, o que Deus começou fazendo? O que Deus começou criando? Ele disse, haja luz. E houve luz. Portanto, a luz não poderia faltar no tabernáculo. Não poderia faltar luz no santuário. E, obviamente, esta luz está ali apontando para a luz verdadeira, que um dia viria ao mundo, Jesus Cristo, a luz do mundo. Em frente ao candelabro, à direita de quem entrasse no lugar santo, estava a mesa com os pães da proposição. Ali estavam 12 pães que eram substituídos a cada sábado. Esses pães estavam ali com uma função especial, para ensinar uma lição especial para o povo de Deus. Os pães estavam ali como uma representação de alimento, de provisão e de sustento. Na Bíblia, quando a gente fala em pão, a gente está falando de alimento. Então, pão aqui é no sentido de alimento. E os pães, os 12 pães, representavam então as 12 tribos de Israel.
e eles apontavam para Deus como o supremo provedor das necessidades do seu povo. Tudo aquilo que o povo recebia era em virtude da bênção da provisão de Deus. Nós temos hoje alguma dificuldade para entender isso, porque o pão chega à nossa mesa de forma tão fácil, né? A gente vai na padaria, compra o pão e ele já vem pronto. Muitos das nossas novas gerações sequer conhecem um pé de trigo. Poucos talvez conheçam um pé de milho e tiveram contato com uma lavoura, com os agricultores trabalhando e fazendo ali aquele trabalho árduo e constante para produzir o alimento. As novas gerações hoje estão desacostumadas das realidades agrárias, das realidades do sustento que vem da terra. O povo de Israel tinha uma consciência muito mais aguçada para perceber essas coisas, para perceber a Deus como doador do alimento. Porque numa época em que não havia toda uma estrutura para armazenar alimentos, se houvesse uma seca, ou se houvesse chuva demais, o resultado seria a fome. As pessoas precisavam plantar para comer, plantar e comer ano após ano neste ciclo da vida. E eles dependiam do clima, dependiam das estações, e eles podiam perceber a mão de Deus atuando para que o alimento pudesse chegar à mesa deles. E os pães ali na mesa da proposição estavam ali para lembrar os israelitas de que Deus era o supremo provedor de suas necessidades. Mas além disso, o pão estava ali também como um tipo, como um símbolo, apontando para o Messias, apontando para Cristo como o pão da vida. Porque em última instância, quem supre nossas necessidades materiais e também espirituais é Deus através de Cristo, que é o pão da vida. Cristo não é o pão da vida apenas no sentido espiritual, Ele o é também no sentido material, porque é através dele que nós recebemos as bênçãos que nos permitem sobreviver, subsistir neste mundo. Do que nós vimos até agora, nós podemos perceber que a adoração no santuário, que as lições que eram ali ensinadas no santuário, elas eram multissensoriais. Todos os sentidos estavam envolvidos neste processo de aprendizado do plano da salvação. Havia o sentido do tato, porque o pecador tinha que pôr a mão sobre o animal e confessar o pecado. Havia o sentido da audição que estava envolvido, na medida em que o sacerdote pronunciava as bênçãos e que a palavra de Deus era lida ali. Havia também o sentido visual, com todo o sistema de móveis, com todos os sacrifícios que eram oferecidos ali no pátio para todos os adoradores perceberem. Havia também o olfato, e nós vamos agora trabalhar com isso ao analisarmos o altar do incenso. Ou seja, o adorador que estivesse ali nas cercanias do santuário, ele podia sentir o odor do incenso que estava subindo para Deus, com as orações do sacerdote, com a intercessão do sacerdote. Assim, todos os sentidos estavam envolvidos nesta pedagogia divina que tinha o propósito de ensinar a Israel o plano da salvação. Mas vamos agora ao altar de incenso, que este pequeno altar que está localizado em frente à cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Neste altar, o sacerdote deveria então oferecer um incenso especial todos os dias. Este incenso representava algumas lições muito importantes para o povo de Israel. Nós temos aqui alguns pontos importantes que eu gostaria de destacar nesse momento. Então, Arão deveria queimar incenso perpétuo sobre este altar cada manhã e cada tarde. O incenso nas Escrituras simboliza oração e louvor. E, ao mesmo tempo, o incenso apontava para a contínua intercessão de Cristo no santuário celestial. Então,
o altar de incenso, ele tinha este propósito teológico de ensinar estas lições para Israel. Lições relacionadas com louvor, com adoração e com a intercessão. A lição de que o sacerdote estava ali para interceder por eles. E que a oração do sacerdote, então, a intercessão sacerdotal subia até o trono de Deus, através do incenso que era oferecido cada dia naquele altar. Aqui nós temos agora o sentido do olfato funcionando na pedagogia divina. Porque as pessoas que estavam nas proximidades do santuário não apenas podiam ver, ouvir, e em alguns casos também deveriam comer a carne. Havia alguns sacrifícios, eu vou falar sobre isso em seguida, mas havia alguns sacrifícios que o adorador poderia consumir um pedacinho da carne do animal. Então era o sentido do paladar que estava funcionando na pedagogia divina. Mas no caso do incenso, era o olfato. Ademais, não nos esqueçamos que em virtude de todo o sistema de sacrifícios, todo o sangue que era trazido para dentro do tabernáculo, com certeza o odor natural de tudo aquilo não era o mais agradável. Então, o incenso também funcionava de forma prática, para perfumar o ambiente. Mas essa é uma função que eu diria não a mais importante. A função mais importante é a função teológica, é a função tipológica do incenso, ensinando as lições da intercessão, as lições da oração, que fazia parte de toda a pedagogia divina no contexto do santuário. Vamos agora adentrar o ambiente mais sagrado, o ambiente mais importante do santuário. Este ambiente era tão importante que somente o sumo sacerdote teria acesso a este lugar. É o lugar santíssimo. E isto somente poderia ocorrer uma vez por ano no dia da expiação. No lugar santíssimo estava localizado então a arca e o propiciatório. O propiciatório é a tampa da arca. A arca é uma caixa revestida de ouro e dentro desta caixa estavam os 10 mandamentos da lei de Deus. Este era o lugar onde Deus revelava a sua presença de forma mais concreta no meio do povo de Israel. Aqui sobre os querubins, Deus revelava a sua glória. O judaísmo posterior inventou uma palavra para isso, a palavra Shekinah. Quando nós falamos na Shekinah, estamos falando da glória de Deus que se revelava sobre a arca e sobre o propiciatório. A arca e o propiciatório estavam ali para ensinar algumas lições extremamente importantes para o povo de Deus. Aquilo ali representava o trono de Deus, ali estava a lei de Deus, e eram símbolos da justiça de Deus e da graça de Deus. A lei de Deus é o fundamento do seu governo. A lei de Deus é a base sobre a qual ele constrói os juízos que ele vai enviar sobre o mundo. É através da lei de Deus que nós somos julgados. E ali está a lei, representando o caráter imutável de Deus. Mas, ao mesmo tempo, não nos esqueçamos que no dia da expiação, o sumo sacerdote adentrava o lugar santíssimo para aspergir o sangue do sacrifício sobre a arca. Portanto, a expiação do pecado. O pecado que ali estava registrado poderia ser removido. Portanto, a arca e o propiciatório também eram representações da justiça e do amor de Deus. Ali se revelava o amor de Deus, e nós vamos ver um pouco mais sobre isso quando analisarmos no próximo segmento o dia da expiação. Assim, nós podemos ver que através deste complexo sistema do santuário, com os seus móveis, com os seus ritos, com os seus sacrifícios, Deus estava ensinando as profundas lições do plano da salvação para o povo de Israel. E mesmo para nós hoje, quando nós lemos os textos bíblicos que falam do santuário, nós podemos aprender muitas lições que este santuário nos ensina. E este santuário, à medida em que nós nos aprofundarmos na compreensão dos seus símbolos, seus tipos, os seus ritos, nos ajudará a entender melhor
o grande plano de Deus para salvar e redimir a humanidade.